Bom, gente, então vamos lá, né? Estamos aqui para mais uma aula de expansão, né? De química. Estamos na aula de número 8. E a nossa temática, né? Utilizando o nosso material digital aqui, é eletrólise, tá? Essa é a nossa primeira aula de eletrólise. A gente vem falando sobre reações de oxirredução, né? A gente está estudando eletroquímica esse bimestre e perpassando, né? Pelos vários conceitos, né, dos quais a eletroquímica dispõe. Conceitos esses que são deveras importantes, principalmente no ramo industrial, né, no ramo tecnológico. Graças às descobertas na área da eletroquímica, a gente hoje em dia tem baterias que praticamente não viciam, né, que duram muito mais tempo. O advento do carro, a motor de combustão, né, todo esse avanço tecnológico. Celulares, computadores, microchips, eles se deram em partes, né? Não vou falar apenas sobre, porque é uma junção de várias áreas do conhecimento, mas também uma forte presença da eletroquímica, né? Bom, então hoje vamos falar sobre eletrólise. O conteúdo é eletrólise, né? O que é eletrólise veremos aí posteriormente. Nosso objetivo, avaliar processos físico-químicos que utilizam energia elétrica para a ocorrência de uma reação química, tá? Então a gente vai ver que ela é meio que o contrário, né? Rola meio que o caminho inverso do que a gente vinha vendo que acontece nas reações de óxido-redução, tá? Então vamos lá. Analise a imagem e responda as questões. Esse é o início, né? Anotem aí, por favor, essas questões, né? E respondam. Nesse caso aí, a título de início, né? Foi o que você já sabe ou o que você conhece sobre o assunto. Você já ouviu falar sobre algum processo que utiliza eletricidade para transformar substâncias? Já ou não? Como você acha que isso funciona? A gente tem uma foto aí de um celular tendo sido recarregado, né? A bateria de um telefone celular passando por um processo, né, de contato com a eletricidade, voltando aí a funcionar. Você tem alguma noção de como isso funciona, né? Conhece algum outro processo onde a eletricidade participa de reações de transformação, né? Você já pensou em como alguns materiais podem mudar as suas propriedades quando a eletricidade é aplicada? Como você acha que isso funciona? Então, o que acontece? Você para pensar que quando a gente aplica eletricidade em alguns materiais, eles se transformam em outras coisas, né? Ocorre uma transformação atômica, uma transformação química pelo contato com a eletricidade? Sim, não, talvez. Tentem lembrar aí de alguns desses elementos que vocês acham que sofrem diferenciação, que sofrem transformação ao entrar em contato com a eletricidade. E anotem, por favor, né, quais são esses elementos ou quais são essas transformações que vocês percebem que acontecem ou no seu dia a dia ou em algum processo aí industrial, tecnológico que você acha que tem a ver com a situação, tá? Então anotem aí, tem um tempinho para vocês anotarem, né? E eu já dou continuidade. Bom, seguindo aí, gente, o que é então de fato essa tal de eletrólise, né? Do que se trata este processo, né? Pessoal, na química ele é um processo fundamental, porque o que vai acontecer? Através da passagem da corrente elétrica, né? Através de um líquido aí contendo íons, ele induz reações químicas, ele induz transformações. Esse processo ocorre aí com cubas eletrônicas, né? A corrente fornecida por um gerador, como uma pilha, por exemplo. E os eletrodos são inertes, né? Não vão ser eles os principais atores aí, como são na oxidação, né? Na oxirredução.
As substâncias submetidas à eletrólise podem estar no estado fluido ou em solução aquosa. Então olha aí o desenho do lado, né? A gente tem uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução com cargas positivas e negativas. A gente tem ali, né, nossos eletrodos, né, funcionando aí. Nesse caso eles não são os atores principais, são coadjuvantes, né, do qual a passagem será feita através deles. E a pilha fornece a eletricidade para a solução, né? Vamos ver como isso funciona. Então, olha só, a principal diferença entre as pilhas, que são uma óxido-redução básica, né? E a eletroquímica, né? Que é esse processo aí de utilização da eletricidade para transformação química. Primeiro, as pilhas são um processo espontâneo, ocorrem de maneira natural, enquanto a eletrólise é um processo não espontâneo, não ocorre naturalmente, tá? Então vai ser um processo que vai ocorrer por manipulação. Nós precisamos gerar eletricidade, trazer eletricidade para a reação em questão, né? As pilhas transformam energia química em energia elétrica, enquanto a eletrólise transforma energia elétrica em energia química. Observando que geralmente é o caminho inverso, né? As pilhas, o ânodo sofre oxidação e é o polo negativo. Na eletrólise, o ânodo também sofre oxidação, porém aquele é o polo positivo, né? Vamos vendo que as coisas vão se invertendo, mas não é totalmente o inverso, né? O cátodo, ele sofre redução e é o polo positivo, né? No caso da nossa pilha normal. E na eletrólise ele também sofre redução, porém o polo é invertido, é negativo, né? E os eletrodos participam da reação das pilhas, eles são os personagens principais, né? Como é o caso do zinco e do cobre, que eu já falei para vocês desde o começo. E no caso da eletrólise, os eletrodos são inertes, né? Eles não vão participar da reação. Então, olha só, aí temos dois tipos aí, né? A eletrólise ígnea. O que acontece? A substância pura, gente, é fundida e vai se transformar em líquido, sem a presença de água. Nesse caso aí, ele está usando o cloreto de sódio. Eu já falei em outras aulas, né, que o cloreto de sódio é o sal de cozinha, que é o sódio, que é o Na, e o cloro, que é o Cl. Você fala, nossa, mas tem cloro no sal de cozinha? Você já cheirou o sal de cozinha? Se tiver oportunidade, cheira aí pra você ver. Tem um cheirinho de piscina, um pouquinho, né? Um pouco cheiro de piscina, porque tem cloro ali na sua composição, né? Mas a ideia aqui é o quê? Quando a gente faz esse processo aqui, inclusive isso é usado em indústrias, né, siderúrgicas, por exemplo, a gente vai fazer a passagem eletrônica no cloreto de sódio, né? E essa reação de eletrólise vai gerar o sódio metálico, né, no seu estado aí de metal, e o cloro vai sair na forma de gás, né? Duas coisas que eu posso estar usando aí em processos industriais de maneira produtiva, né? Então olha a reação aí, né? Fusão. A gente tem o NaCl, né? Ele vai ser aí, pelo processo da eletrólise, vai separá-los, né? O sódio vai passar aí para o estado sólido do outro lado da reação e o cloro para o estado gasoso. A gente tem um vídeo aqui da eletrólise ígnea, tá? Tá lá, ó. Então, gente, eu não sei se vocês notaram aí, né? Mas o cátodo, ele vai perdendo elétrons, né? O cloro, ele vai perdendo elétrons pro cátodo da pilha, né? Esses elétrons vão passando ali em sentido contrário, voltam aí através do ânodo e vão servir aí para o sódio, né? Ele vai recebendo esses elétrons e vocês viram que o sódio vai se juntando ali no polo do ânodo e vai formando sódio no estado sólido, enquanto o sódio vai se fundindo, né? A gente usa a palavra fusão.
enquanto o cloro ele vai sendo liberado em estado gasoso, né? Sai para a atmosfera. É um processo extremamente genioso, né? Que a gente pode usar aí de várias maneiras. A gente não, né? A indústria no geral. A atividadezinha aí da Universidade Federal de Uberlândia, 2009. A eletrólise é um processo que separa na célula eletrolítica os elementos químicos de uma substância através do uso da eletricidade. Esse processo é um fenômeno físico-químico de reação de óxido-redução não espontânea, então é eletrólise. Uma importante aplicação industrial da eletrólise é a obtenção de sódio metálico com eletrodos inertes, a partir de cloreto de sódio fundido. A respeito desse processo industrial, é correto afirmar que, além da obtenção de sódio metálico, também se observa a formação de hidróxido de sódio fundido, basificando o meio, e de moléculas de gás cloro e de gás hidrogênio, respectivamente, no ânodo e no cátodo da célula eletrolítica. B. Tanto de moléculas de gás cloro como de gás hidrogênio, respectivamente, no ânodo e no cátodo da célula eletrolítica. De moléculas de gás cloro no ânodo da célula eletrolítica e de moléculas de gás hidrogênio no cátodo da célula eletrolítica. Bom, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem essa questão, tá? Anotem no caderno a questão, né? Recopie ela, que você acha que está certa. Eu acho que é a B. Copie a B, acho que é a C, escreva a C no caderno da questão aqui do na prática, tá? Já eu volto para corrigir com vocês. Bom, então vamos lá, gente. Qual seria a questão correta, né? A questão correta é a D. Por quê? A formação das moléculas do gás hidrogênio e do gás cloro também, elas se darão no cátodo da célula eletrolítica, né? Assim como a gente viu no vídeo. Porque é o elemento que vai estar fornecendo elétrons para, nesse caso aí, o sódio. E vocês viram que sai pelo cátodo, né? Pela célula do cátodo lá. Bom, outro tipo de eletrólise é a eletrólise aquosa, né? Que resulta aí também da dissociação da molécula de água. Então o que acontece? A gente não vai considerar só os íons do solo dissolvido, mas também o hidrônio e o hidróxido, o H+, e o OH- presentes na autoionização da água. Olha lá, ó, temos H2O, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. E aí tem a dissociação da molécula de água em H+, né, que é o hidrônio, e OH-. E apenas um dos cátions e um dos ânions sofrem descarga nos eletrodos, seguindo uma ordem de prioridade. O primeiro cátions do grupo 1, depois do grupo 2, depois os alumínios, os hidrogênios, né, o H+, e todos os demais cátions. O cátion, pessoal, é um íon de carga positiva, né, como vocês veem o maisinho ali no H. E ânions oxigenados, né, que seriam, né, o flúor, o hidróxido, que é da água ali, e todos os demais ânions. Então a eletrólise aquosa do mesmo elemento lá do hidróxido do cloreto de sódio, né? O composto iônico dissolvido em água sofre dissociação. Então o que vai acontecer? Ele vai entrar na água e ele vai se separar, né? Sódio para um lado, cloro para o outro. A água vai sofrer essa autoionização que a gente viu, o H+ e o OH-. Segunda prioridade, né, de descarga vai ser o hidrogênio, maior que o sódio, né, e o cloro maior que o hidróxido. E aí o que acontece? No cátodo, né, o cátion, que é o hidrônio ali da água, vai sofrer redução, o H+, seja, ele vai receber os elétrons, e o cloro vai sofrer oxidação lá no ânion e vai perder esses elétrons. Então o que acontece no fim das contas? A gente tem ali a reação do cloreto de sódio com a água, vai formar sódio no estado aquoso, mais o hidróxido no estado aquoso, e vamos ter a liberação de gás hidrogênio mais o gás cloro, tá? Na sua forma molecular. E na forma molecular eles atingem o estado físico de gás, né? Então na eletrólise do cloreto de sódio aquosa, a gente vai ter hidróxido de sódio, que é o NaOH,
gás hidrogênio e gás cloro. Então, se você quiser ter o hidróxido de sódio, você utiliza a eletrólise, né, aquosa do NaCl. Então, ó, tabela 1, resumo da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Migração de íons. O cátodo vai ter migração ali do sódio e do hidrogênio, o Na e o H+, né, que são positivos, e o ânodo dos negativos, né, que será o Cl- e o OH-, que são o cloro e o hidróxido. A prioridade de descarga é do H+ sobre o Na, então é do hidrogênio sobre o sódio e do cloro sobre o hidróxido. Então eles que vão acabar saindo, né, no caso aí, vão recebendo a descarga. Então a semi-reação, né, primeira redução do hidrogênio, que ele vai receber 2 elétrons, vai passar para o estado gasoso, né, e oxidação do cloro, né, o cloro ele vai receber também esses elétrons, né, ele vai ter a doação dos elétrons, perdão, ele doa elétrons, então ele vai sair do estado que ele estava aquoso e vai passar para o estado molecular gasoso. E os íons presentes na solução final vai sobrar apenas o sódio e o hidróxido, né? E a gente tem o hidróxido de sódio formado nesses casos, tá? Vamos ver o outro vídeo. Experimento eletrólise da água. Bom, gente, então como a gente viu nesse vídeo do copo, o que ele fez? Ele usou 2 lápis, né, apontados na extremidade, nas 2 extremidades, porque o grafite ele vai ser o condutor aí, né, ser o fio condutor. E aí botou sal na água, misturou o sal lá dentro, então a gente tem uma solução de água com cloreto de sódio. E aí ele colocou uma bateria lá, vocês viram, né? E aí a eletricidade começou a fluir para dentro da solução. Com o passar do tempo, vocês começaram a perceber as bolinhas se formando, né? Essas bolinhas são gases. E esses gases são o hidrogênio, né, e o cloro sendo liberados até e através. Se víssemos a reação ocorrendo até o final, saberíamos que o que ocorreu, o que sobra, né, no copo é hidróxido de sódio, tá? Então vejam que legal, né? Dá para fazer esse experimento com lápis e uma bateria. Questãozinha na prática, vou ler com vocês vão ter um tempinho aí para responder a questão, tá? Então vamos lá, Enem 2017. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse processo utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o... E aí vocês vão responder para mim, vou dar um tempo para vocês resolverem, tá? Tem que anotar no caderno a questão e a resposta que você acha correta. Na hora que eu for corrigir, se a resposta não estiver certa, você corrija e copia outra, tá bom? Que você acha que eu falei que está correta.
Bom, gente, então vamos lá, né? Então, o que é, lendo novamente, né? A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Vocês estão vendo aí, né? Botaram uma bateria, meteram um diafragma de amianto ali, né? Um ânodo de carbono, um cátodo de carbono e a solução é NaCl, cloreto de sódio. Aí vocês estão vendo que está sendo liberado o produto ali que é o gás cloro. Dentro da água vai ficar o hidróxido de sódio. E ele quer saber qual que é o produto secundário, né? Como a gente viu no vídeo lá, o produto secundário só pode ser o hidrogênio molecular, gente. Olha a reação lá. No ânodo a gente tem lá o cloro, né? Sofrendo oxidação. No cátodo a gente tem a água, né? O hidrogênio e o oxigênio ali, a água sofrendo, né? A redução. E no fim a gente vai ter aquilo ali, ó, a água, né? E o cloro. O cloro sofre redução. O hidrogênio também sofre, né, redução, enquanto o cloro sofre oxidação. E no fim desse processo a gente vai ter o produto secundário que sobra, né, além do cloro e do hidróxido, a gente vai ter o H2, né, que é o hidrogênio molecular, que é um dos outros produtos que sobra, né, não tão utilizado aí, mas ele acaba existindo por conta de ser importante, né. A atividade de hoje é uma atividade de pesquisa, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre galvanoplastia. Temos aí algumas questões, vocês farão copiar as questões, tá? E aí vocês vão pesquisar e trazer para mim feito em sala de aula, tá? Lembrando que sempre na semana seguinte, né? Então estou gravando essa aula hoje. Nossa aula presencial é na segunda-feira, para o F, né? E para o G é na próxima quinta, mas de qualquer forma para a semana que vem. E vocês vão trazer feito, respondido para mim em sala de aula. Eu faço as devidas alterações ou correções, tá? Então, vamos lá. Questionário: o que é uma semijoia? O que você entende por uma peça folheada ou banhada a ouro? É possível cobrir um metal com outro metal? Qual é a importância da eletrólise na indústria, especialmente na obtenção de substâncias essenciais para diversos processos produtivos? E depois vocês apresentam sua descoberta para os demais colegas, tá? Podem fazer individualmente. Bom, o restante dessa aula será deixado para que vocês façam essa pesquisa, né? Faltam aí 15 minutinhos aí, vocês podem manter esses minutos para pesquisar, para fazer a atividade. Qualquer dúvida eu estou aqui no chat à disposição. E, enfim, na aula presencial vocês podem esclarecer melhor as dúvidas. Eu posso reexplicar presencialmente algo que tenha ficado em dúvida, né? Na lousa e tal. E, enfim, me procurem. Hoje falamos, né, analisamos o processo de eletrólise ígnea e eletrólise em meio aquoso. A gente investigou a importância da eletrólise na obtenção de substâncias importantes para diversos processos produtivos. Estão nossas referências. E é isto. Uma boa noite a todos. Espero que tenham aproveitado a aula, né? Eu deixo aqui no slide da atividade para vocês responderem, tá? E nos vemos na aula presencial na segunda-feira, né? No caso do F, do G, já. Até mais, vejo vocês mais tarde. Um abraço a todos.